Muito bem, sejam bem-vindos. Vamos dar um tempinho aqui para o pessoal chegar. Aí Silvia Cedraro. Quem mais está aqui? Muito bom, boa noite, pessoal. Vamos só dar um minutinho aqui para as pessoas irem chegando e a gente já começa o nosso painel de brasileiros em tecnologia. Acho que podemos começar, né? Já temos um volume de pessoas aqui, e aí o pessoal vai chegando e vai entendendo a dinâmica. Eu sou Carol Olival, sou Outreach Director da Full University, sou brasileira, moro aqui no Brasil, e a minha função é poder contar os programas que a Full University tem e como que funciona no caso de um brasileiro querer estudar na universidade, tanto lá no campus como online, e a gente tem quase 90 programas diferentes, e dessas grandes áreas, a gente tem 8 grandes áreas, uma dessas grandes áreas é a área de tecnologia, e a gente tem um parceiro muito querido, que é o Luiz Garcia, que é vice-presidente de Emerging Technologies na Full Sail University, e que tem feito esse painel mensal, que a gente batizou de Brazilians in Tech, para poder contar um pouco, não só da área de tecnologia, mas também das jornadas dos brasileiros que se aventuraram por fazer um programa dentro dessa área de tecnologia. Quero agradecer muito o Luiz pela disponibilidade. Ele faz esse painel em português, o que para mim é uma das coisas mais legais, é a gente ter um vice-presidente na Full Sail que fala português e se dispõe a fazer esses eventos em português para poder ficar mais confortável para a nossa audiência daqui do Brasil. Muito obrigada, Luiz, pelo carinho que você coloca nesses eventos. E eu vou passar a palavra para o Luiz, então vou ficar aqui o evento todo, mas, Luiz, a palavra é sua. Obrigado, Carol. Eu não sei se posso dizer que eu falo português, tanto que você disse que eu falo muito mais do que eu falo realmente. Mas assim, bem-vindos a todos ao webinar Brazilians in Tech pela Full Sail University. É uma conversa sobre as experiências e trajetórias acadêmicas e profissionais dos convidados. Eu sou Luiz Garcia, vice-presidente de tecnologias emergentes da Full Sail University. Temos hoje um ótimo painel de formados na Full Sail University. Sejam todos bem-vindos. Vou share screen aqui, que vocês possam ver. Temos o Fábio Ribac, animador 3D para muitos games e cinema. E temos também o Lucas Puntel, o UX designer do games. E temos também Juan Santos, o full stack developer, líder de desenvolvimento na Guidewell, aqui nos Estados Unidos. Um painel muito, muito legal. Eu vou chamar cada um com seu nome. Carol, eu acho que você ainda está ao foco. Eu não quero que É? não. Já é, sim, você mesmo. Ué, tá no modo orador e eu estava mutada. Acho que vamos ficar nessa tela então, Luiz. Uhum, Tá bom? A gente fica na tela, todos nós, os 6. tá bom. Então, vou chamar cada um os nomes e deixar que você nos dê algumas palavras de introdução. A primeira pergunta é de onde você é e no que está trabalhando atualmente. Eu vou começar com Juan. Olá, pessoal. Meu nome é Juan, como o Luiz já me apresentou, né? Eu sou originalmente do Rio de Janeiro, no Brasil, e hoje eu trabalho aqui na Guidewell como Full Stack Developer. Sou
um dos líderes do time de desenvolvimento na Guidewell. E a Guidewell é basicamente uma empresa aqui de health insurance nos Estados Unidos. Nós temos hoje em cerca de 15 milhões de clientes e é isso. Obrigado, Juan. Tô muito curto, tá bom. A segunda, a próxima pessoa é a Lucas. Onde você no que está trabalhando atualmente? Bom, boa noite, pessoal. Eu sou do interior do Rio de Janeiro e eu me formei na Full Sail no final de 2017 em Game Design. Depois disso eu voltei para o Brasil e atualmente eu trabalho na Gazeus Games, que é responsável pelo produto mais famoso deles, é o Buraco Jogatina. Foi o primeiro jogo de buraco online do Brasil, lá no idos dos anos 2000. E hoje a gente tem um portfólio maior de vários jogos clássicos. Eu trabalho no Dominó. O Domino's Battle é um jogo de Facebook, é um jogo social de dominó. E eu trabalho fazendo a interface, desenhando a interface, e como só mais eu e um desenvolvedor, a gente faz várias coisas diferentes nesse jogo. Então eu trabalho desde game designer, artista, animador, e principalmente eu trabalho desenhando a interface da experiência do usuário. Muito obrigado, Lucas. De nada. Como último, temos o Fábio Ribac. Eu espero que estou dizendo o sobrenome de você corretamente. De onde você é e no que está trabalhando atualmente? Eu sou da cidade de São Paulo. Atualmente eu estou morando aqui. Eu morei uns anos nos Estados Unidos trabalhando. Eu trabalhei na Sony, fiz uns jogos de Play 4. Mas eu decidi voltar, criar minha vida aqui e atualmente eu estou como freela. Então eu estou conhecendo conexões novas, estúdios novos, todos daqui de São Paulo e fazendo freelas diferentes para clientes diferentes. Então já fiz alguns jogos tipo Free Fire, já fiz alguns comerciais para Honda, umas coisas assim. E aí vamos indo. Eu faço animação 3D, sou animador. Obrigado, Fábio. Vamos começar com algumas perguntas por cerca de 30 minutos e depois fazemos perguntas da galera. Todos vocês assistindo, enviem suas perguntas por meio de comentários ou por meio de Q&A e nossa equipe passará essas perguntas para nós. Vamos começar. Meu amor pela tecnologia começou muito cedo, nos anos 80. Eu sou muito maior que vocês. Velho. Quando eu tinha cerca de 8 anos, meu pai perguntou se queria um computador como presente de Natal. E dissemos por que não. Quando ele comprou o primeiro computador em casa, uma Atari 400. A loja também ofereceu um curso de programação e por isso fizemos o curso no Basic. Por uma semana eu estou atrás de computadores de então. Realmente adoro esse sentimento de escrever as linhas de código e ver algo acontecer. Para você no painel, qual foi o momento em que se apaixonou pela tecnologia? Vou começar com você, Lucas. Bom, minha área, né, é a área de videogame. Eu sempre joguei videogame desde novo e eu acho que eu nunca pensei em ter isso como carreira. Era só um hobby, eu gostava bastante, mas foi, acho que na oitava série, quando a gente começou realmente a ser questionado pela escola. Qual é a profissão que vocês vão seguir? E na minha cidade, no Brasil, na época, as pessoas elas entendiam a escolher entre engenharia e medicina. Eu falava, eu não me via dentro de nada disso. Eu queria seguir uma área criativa e tal. Aí eu falei, eu gosto muito de videogame. Eu acho que essa é a área. É com isso que eu quero trabalhar quando eu me formar e quando eu for mais velho. Obrigado, Lucas. E você, Fábio? Qual foi o momento em que se apaixonou pela tecnologia? Desde criança, a minha área também é videogames, né? Minha resposta é um pouco parecida com a do Lucas. Desde criança, quando eu começava a jogar Nintendo 64, PlayStation 1, sempre fui muito viciado em ficar jogando joguinho, mas diferente dele, eu nunca imaginei que eu ia trabalhar com isso. Acho que foi na hora da faculdade, assim, depois do terceiro colegial, não sabia o que eu ia fazer.
E aí eu vi um amigo que estava começando a fazer game design. Eu falei, caramba, dá para trabalhar com jogos. Eu nunca nem tinha pensado nessa possibilidade. E aí que eu decidi seguir esse caminho, mas se apaixonar assim pela tecnologia, acho que desde criança mesmo. Obrigado, Fábio, que legal. E você, Juan, qual foi o momento que se apaixonou pela tecnologia? Olha, eu acho que todos nós temos uma história bem parecida, né? Eu, desde criança, sempre fui muito curioso. E quando eu tive meu primeiro computador e deu problema, eu decidi abrir, né, o meu computador para consertar, para ver o que tinha de errado, tentar descobrir. E eu acabei conseguindo fazer isso acontecer. E eu comecei a me interessar também como tudo funcionava, né, por trás da tela. E foi aí que eu descobri a função de inspecionar ali no browser, quando você pode mudar algum HTML, CSS. E eu gostava muito dessa interação que acontecia, né? Você poder mudar uma cor, você criar um elemento na tela. E assim foi despertando, né, minha curiosidade pelo desenvolvimento, comecei a pesquisar muito e foi aí que me apaixonei mesmo pelo desenvolvimento web. Tá bom. Vamos explorar a decisão de seguir uma carreira em tecnologia. Para mim foi fácil. Eu estava com computadores e música a maior parte de minha vida. Quando decidi ir para a faculdade, eu era capaz de combinar os dois e usar tecnologia para fazer música ou até escrever software para música. Então, eu sabia o que queria fazer. Mas é você. Como foi o processo para decidir se formar em tecnologia e na Funcel? Vou começar com você, Fábio. Bom, depois do colegial, eu não fazia ideia do que eu queria fazer da vida. E esse meu amigo, ele começou a fazer game e eu me interessei muito. Eu já estava na Flórida, eu estava fazendo outra faculdade, porque desde criança eu jogo tênis. Então eu fui fazer faculdade para jogar tênis no time, mas não estava estudando, não estava gostando do que eu estava fazendo. E aí foi aí que eu descobri a Full Sail, porque eu já estava na Flórida, eu fiz o Behind the Scenes Tour, que é aquele tour que mostra a faculdade inteira, mostra os cursos, mostra o que que os alunos aprendem. E nesse tour foi aí que eu me apaixonei pela Full Sail, eu falei, nossa, é aqui que eu quero estudar, é isso que eu quero fazer. Então foi isso que realmente deu o clique para mim. Antes disso eu estava meio que perdido, mas aí eu segui no caminho certo, comecei a fazer as aulas e foi de um mau aluno para um ótimo aluno, porque eu era muito interessado no que eu estava estudando. Você já estava na Flórida? Já, sim. Oh. E você, Juan? Como foi o processo para decidir se formar em tecnologia na Funcel? Olha, o processo para mim, no Brasil eu sempre pesquisei, né, sobre faculdades e eu sempre achei que Computer Science é uma área muito grande, né? Você pode trabalhar com games, você pode trabalhar com desenvolvimento web e você tem que passar por todo esse processo para se formar em alguma coisa específica. E quando eu soube, né, da Full Sail University que tinha esse curso específico de Web Development Design, eu me interessei muito. Me interessei realmente muito por isso, porque me chamou a atenção, né? Eu poderia estudar algo específico, algo que eu ia usar no dia a dia, e isso realmente foi um diferencial enorme da Full Sail entre outras faculdades no Brasil mesmo. Tá bom. E você, Lucas, como foi o processo para decidir se formar em tecnologia na Funcel? Bom, foi depois que eu terminei a faculdade, primeiro eu estudei design gráfico no Brasil, então eu entrei no mercado de trabalho com publicidade. Então eu trabalhava em agência e foi um ano que eu trabalhei com isso, foi um ano bem feliz, porque eu vi que eu não queria seguir isso para sempre na minha vida. Eu tinha essa coisa que eu tinha vontade de fazer videogame, mas ainda parecia ser uma coisa muito distante. Então eu precisei de um ano trabalhando com uma coisa que eu não gostava para criar coragem, procurar alguma saída disso. Foi quando eu comecei a pesquisar várias escolas de jogos e tal. Foi quando eu conheci a Full Sail também, através dessa minha pesquisa, e eu descobri que eles tinham um centro em São Paulo. Foi uma surpresa. Eu passei de carro em frente, eu não acreditei quando eu vi. Então foi aí que eu comecei, eu ingressei e fiz.
a matrícula e fui para lá. Você foi para o centro de São Paulo? Exato. Ah, O Lucas foi o segundo aluno que a gente mandou pelo centro daqui de São Paulo para lá. Então, eu que fico muito bom. feliz dele estar aqui hoje, porque a gente participou do processo desde o comecinho. Muito orgulhosa. Eu falo que eles são meus filhos corporativos, Luiz. São meus bebês. Tá bom, tá bom. Quando eu estive na FUNCEL, eu lembro que havia muitos estudantes de outros países. Eu sou venezuelano, como vocês, eu sou um estudante internacional. Fiz grandes amigos de todo mundo e me senti muito apoiado em um novo país, com um novo idioma. Mas você, como foi para você ser um estudante internacional da FUNCEL? Vou começar com você, Juan. Olha, estudar na FUNCEL como um estudante internacional realmente foi uma experiência muito incrível para mim. A FUNCEL tem uma comunidade internacional muito forte, né? E eu tive a oportunidade de conhecer pessoas de diversos países. O Centro Internacional da FUNCEL às vezes faz alguns eventos, né, de cultura, e eu tive a oportunidade de aprender um pouquinho da cultura de cada país, e isso foi realmente bem interessante. Mesmo hoje eu continuo mantendo contato, né, com muitas pessoas que estudaram comigo. Tipo, na minha sala tinha gente, sei lá, da Rússia, gente de toda a Ásia, gente da América Latina. Isso foi realmente uma experiência muito interessante para mim. E você, Fábio, como foi a experiência de ser um estudante internacional da FUNCEL? Acho que a minha resposta é bem parecida com a do Juan, e a do Lucas provavelmente vai ser também. Foi uma ótima experiência. A Full Sail tem, né, o International Office, que ajuda, sempre faz eventos, sempre responde qualquer pergunta que o aluno possa ter. E eu também ainda tenho contato com todos os alunos que estudaram comigo, que eram internacionais, italiano, venezuelano, colombiano. Eu ainda falo com eles hoje em dia, são grandes amigos, e a gente sempre se ajudou na faculdade, nas aulas. E eu já estava na Flórida antes de ir para Full Sail, então eu já estava me adaptando a falar inglês, como que as coisas funcionavam, como que funciona a comida, todas essas coisas, mas em geral eu tive uma boa experiência, assim. Acho que seu microfone está mutado. Gente, sim, até mute. Obrigado. E Lucas, como foi a experiência de você como estudante internacional da FUNCEL? Bom, a princípio foi difícil, porque você está em um país diferente, que fala um idioma que você já aprendeu, mas você não está acostumado a ouvir falar todo dia. Mas eu acho que eu dei sorte, porque como brasileiro, tem bastante brasileiro na região, né, em Orlando, tanto os outros estudantes, então eu logo conheci outros brasileiros e também com o tempo eu fui melhorando o meu inglês. Eu acho que é muito fácil, tipo, os professores falam o inglês muito claro, então não tive nenhum problema em aulas. Mas a adaptação em si no país foi bem difícil, mas a partir do terceiro mês eu já estava me sentindo local, digamos assim, né? Eu já estava bem acostumado e deu tudo muito certo. Você já falava inglês ou tive que fazer o programa intensivo de inglês? Não, eu fiz avaliação no começo, foi inclusive no centro da Full Sail e eu passei, então eu fui direto para as aulas. Eu não precisei fazer, eu conheci outras pessoas que fizeram, né, as aulas de inglês antes de ingressar no programa, mas eu já fui direto. E deu certo, mas sempre, né, quando você tem que escrever muito em inglês, você não está acostumado, é um pouco desesperador no começo, inclusive quando você tem que fazer uma apresentação para uma turma de mais de 60 pessoas. Sim. Mas eu acho que é muito bom se passar por essas situações mais difíceis, porque hoje em dia eu apresento para o CEO da empresa que eu trabalho quase que mensalmente e é tranquilo. Então acho que
nesse ponto ajudou para minha vida inteira. Hum. Eu conheci a Juan quando ela chegou na Flórida. Eu não falava nenhuma palavra de inglês. Nenhuma palavra de inglês. Ela foi Verdade. para o programa intensivo primeiro. Fala um pouco disso, Juan. Como foi o processo de chegar a não falar nenhuma palavra de inglês? Claro. Então, eu vim para os Estados Unidos sozinho, né? Sem falar uma palavra realmente de inglês, até na minha escola. Eu tive a oportunidade de estudar inglês ou espanhol, escolhi espanhol porque eu achei que era mais fácil. Não queria saber de inglês de jeito nenhum. E eu vim para os Estados Unidos sem realmente falar uma palavra. E aí eu fiz os 9 meses de inglês e do zero eu consegui passar no exame final e ingressar na faculdade. Realmente foi um desafio muito grande, mas valeu a pena. Aprendi bastante e consegui seguir o curso normalmente. Eu estava muito impressionado com ela, porque depois de um ano ela falava muito bom, né? O inglês dela é muito bom. Mas eu não falava nada. Eu acho que o programa de inglês intensivo é muito legal para adaptação no país novo. Ir diretamente a aulas como você, Lucas, é um desafio muito grande. Fábio, como era a relação de você com o inglês quando você começou na função? Um pouco diferente. Eu sempre tive aula de inglês desde que eu era criança. Então, quando eu fui para os Estados Unidos pela primeira vez, eu achei que eu falava bem inglês. Mas foi aí que eu descobri que eu não falava bem inglês. Eu tinha uma boa noção em termos de escrever e ler, mas conversar com as pessoas era um sotaque tão diferente que para eu entender o que eles estavam falando, é só morando lá que você vai conseguir aprender. Porque não importa quantas aulas de inglês você tenha no Brasil, nunca vai ser a mesma coisa. Mas eu tive uma boa fundação. A minha gramática era boa, foi mais conseguir conversar com as pessoas mesmo, que no começo foi um pouco difícil. Mas depois, assim, você tá convivendo lá todo dia, com o tempo você vai pegando. Tá. Vou passar falar um pouco de tecnologia. Muita coisa muda em tecnologia todo o tempo. Além disso, algumas coisas começam, saem do mercado, depois voltam. Eu estudei Virtual Reality, VR, na FUNCEL nos anos 90. Ano 96. Eu estudei Virtual Reality na FUNCEL como parte do meu programa lá. Nada surgiu por muitos anos, agora está de volta. Então, para você, como a tecnologia mudou desde que você se formou na FUNCEL até hoje e como você se adaptou a ela? Eu vou começar com o Fábio. Bom, eu me formei em fevereiro de 2014, faz 6 anos e pouco. Como eu sou animador, eu acho que a animação não muda. Você sempre tem que melhorar em ser um melhor animador. Agora, o que mudou em termos de animação são softwares. Eles estão sempre envolvendo. Então, eu uso muito Maya. E o Maya, todo ano, sai uma versão nova. E a gente tem que sempre se adaptar para usar as ferramentas que estão em dia. Em termos de animação, não mudou tanto, assim. O Maya acaba mudando muito mais para outras áreas, tipo modelagem, rigging, essas coisas. A animação é uma coisa mais técnica. Você pega na mão, você faz uma boa animação e é isso aí. Mas eu diria que é mais em software mesmo. Vai sempre se adaptando. Lucas, como a tecnologia mudou desde que você se formou até hoje? E como você se adaptou a ela? Bom, desde dezembro de 2017 para cá, eu trabalho com interface, então a interface ela é muito ditada pelo device que você está usando. Então, desde 2010, assim, o principal device que as pessoas usam, que tem na mão, é o smartphone. Então, novas tendências vão chegando, mas enquanto
essa questão de você usar uma tela de multitouch para poder trabalhar e isso não mudar, eu acho que o meu trabalho vai continuar mais ou menos o mesmo, assim. Mas, exemplo, com o boom da realidade virtual e se eventualmente eu vier a trabalhar em um projeto de realidade virtual, eu vou estar mexendo com um cenário completamente diferente, que é uma interface, um device completamente diferente do mobile. Então, do próximo, o que vai ser a próxima coisa? Isso vai mudar bastante o meu trabalho. Você já trabalhou em um projeto que tem a voz como veículo como interface? Gostaria, igual o Alexa Uhum. gostaria de trabalhar com um device que usa inteiramente a voz. Esse é um desafio tanto para mim, mas ainda não. Por enquanto, eu trabalhei só com mobile, com interface para aplicativo. Tá bom. Juan, como a tecnologia mudou desde que você se formou na Full até hoje? Como você se adaptou a ela? Bom, eu me formei na FUCEL em 2018, né? E por incrível que pareça, não tem tanto tempo assim, mas a tecnologia realmente muda muito rápido. E uma das coisas, né, que eu aprendi na Full Sail foi realmente aprender a aprender novas coisas. Eu vou explicar isso. Estudando na Full Sail, eu consegui ter uma base da ciência da computação muito forte. E com isso, né, todos os anos que saem novos frameworks, novas tecnologias, eu consigo aplicar o meu conhecimento de computer science nisso e realmente aprender muito rápido. E na minha área realmente é uma coisa muito desafiadora, porque todos os dias a gente tem lançamento de novos devices, todos os dias, sei lá, o seu browser faz um update, o sistema faz um update, as coisas mudam, e você precisa sempre estar lidando com isso. Então, realmente, se você tiver uma boa base, como a Full Sail me deu essa base, você tem sim a capacidade de se manter ali atualizado no mercado, o que é realmente muito importante, né? Se manter relevante. Tá bom. Eu tenho uma primeira pergunta da audiência, da galera. A pergunta de Eduardo. Quanto tempo vocês levaram para conseguir o primeiro trabalho na área? A partir do momento que vocês começaram a estudar na Full, quanto tempo levou para conseguir o primeiro trabalho? Vou começar com você, Fábio. Eu demorei mais ou menos uns 3 meses, que foi o tempo da internship que os alunos fazem depois que eles se formam, se eles quiserem. Então eu comecei a fazer um internship, estágio, né, com um professor de animação para melhorar as minhas animações, melhorar meu portfólio. Enquanto isso, eu estava focando em aplicar para várias empresas e tudo mais. Depois de uns 3 meses, um amigo meu, que tinha se formado um pouquinho antes, já estava trabalhando numa empresa e ele me indicou. E eu consegui esse primeiro emprego graças à indicação dele. Eu diria que essa é a coisa mais importante para você conseguir um emprego, são boas indicações. O Lucas, como foi o processo da primeiro trabalho depois Bom, da Full? Bom, eu ainda na Full Sail comecei um projeto com mais alguns amigos que eu conheci na escola e a gente começou um estúdio de jogos ainda no programa. Então, acabou que todo mundo foi formando um antes do outro e tal, e a gente continuou levando. No momento estava todo mundo sem emprego, formado, e a gente resolveu investir pesado nisso. A gente fazia jogos para celular, a gente conseguiu uma publisher para tentar emplacar um sucesso. E a gente ficou mais ou menos um ano trabalhando com essa publisher, até o momento que todo mundo foi conseguindo emprego. Então, primeiro nosso desenvolvedor, nosso dev, conseguiu um emprego, parou. Aí a gente teve que se virar sem ele. Aí depois o nosso designer conseguiu outro emprego. Aí chegou o momento que a gente não conseguia mais trabalhar junto, porque estava todo mundo trabalhando, e eu resolvi então mudar para outra. Comecei a procurar emprego. Isso foi em julho de 2018.
Daí, em dezembro, eu entrei na Gazeus, que é a empresa que eu trabalho hoje, e eu tô lá desde então. Então, um ano depois da minha graduação, 6 meses depois de eu ter abandonado o meu projeto pessoal. Que bom. E Juan, como foi o processo de você para o primeiro emprego? Bom, o meu primeiro emprego, acho que eu consegui mais ou menos com 1 mês e meio, 2 meses depois de me formar, né? Eu acabei entrando numa empresa que não deu muito certo de primeira, assim, mas logo então eu consegui achar um outro emprego que foi na Guidewell que eu tô, e eu tô lá até hoje, vai fazer mais ou menos uns 3 anos, quase. E foi basicamente isso. Eu trabalhei com um time também da Full Sail, né, que me ajudou a mexer no meu resumê, tipo, no meu LinkedIn, no profile. E, na verdade, eu fiquei muito surpreso porque, ao invés de eu correr atrás das empresas, a partir desse certo momento que eu fiz essa mudança, eu comecei a receber muitas mensagens e eu respondi uma delas, que foi da Guidewell, e fiz a entrevista, o processo e estou lá até hoje. Agora vocês falaram um pouco os amigos, como eles ajudaram a vocês nisso. A Full Sail enfatiza muito o networking. Qual é o papel do networking em sua carreira? Começar com você, Lucas. É tudo, assim. Se hoje eu estou participando no trabalho, eu já participei de vários processos seletivos e hoje é minha vez de estar contratando alguém na empresa e conversando com o pessoal de RH da empresa, a gente sabe, eles querem, toda empresa quer contratar alguém, algum conhecido de alguém. Você não, é muito difícil a empresa querer alguém completamente estranho. Então, networking é essencial. A minha área, a área de jogos, tem vários eventos, então é muito importante todo evento que eu vou tentar conhecer o máximo de pessoas possíveis, trocar cartão, porque o dia que você precisar de um emprego, quem vai te arrumar são essas pessoas que você conheceu e que gostaram de você. Eu acho que talvez é mais importante a forma que você lida com outras pessoas, que você se relaciona com elas, do que a sua habilidade em si, às vezes. As pessoas são muito com quem elas vão trabalhar do que até mais do que o que essa pessoa consegue fazer. Pelo menos essa é a visão que eu tenho hoje em dia após ter entrado no mercado. Muito importante. E você, Fábio, qual é o papel do networking em sua carreira? O Lucas falou tudo. É isso aí, é muito importante. Sempre que eu tô no emprego, tô trabalhando para uma empresa diferente, tem uma pessoa que vai sair, ou o jogo vai acabar, vai todo mundo sair, sempre estão as pessoas se ajudando. Ah, eu conheço esse estúdio aqui, eu sei que eles estão contratando. Ou então as pessoas postam no Facebook, acabei de trabalhar no jogo que eu estava fazendo, alguém tem alguma sugestão de algum jogo que possa estar contratando? E as pessoas vão sempre se ajudando. Facebook, LinkedIn, WhatsApp. É muito mais fácil de conseguir um emprego com indicação de um amigo que ou esteja na empresa ou já trabalhou por essa empresa do que realmente aplicando sem conhecer ninguém. É muito mais fácil, as pessoas vão lá, vão ver o seu portfólio, às vezes as pessoas não vão nem ver só porque você não tem nenhuma conexão que já passou por lá por dentro, né? Então é super importante. Sim, eu sempre digo a pessoas, as jovens, que a maneira mais difícil de conseguir um trabalho é se aplicando. Mais difícil. E você, Juan, qual é o papel do networking em sua carreira? Eu concordo tanto com o que o Lucas falou, e o Luiz reforçando o que você acabou de falar. Inclusive, eu consegui meu emprego dessa maneira, né? Quando eu estava correndo atrás das empresas para aplicar, eu apliquei para várias empresas e não funcionou. E a partir do momento em que eu tomei ali, né, a conta ali do meu LinkedIn, do meu resumê, e coloquei ali a minha presença online, eu comecei a ser bombardeado de mensagens. Isso acontece realmente bastante. E como o Lucas também citou aí, né? Se você tiver uma pessoa que tem network dentro de uma empresa, se tiver uma pessoa que tem um pouco menos de habilidade, mas conhece alguém, eu acho que essa pessoa tem muito mais chances, né, de ter aquele trabalho. Porque eu acho que hoje as pessoas preferem ensinar, né,
essas pessoas a habilidade que é precisa e se sentir mais confortável ali no ambiente de trabalho de alguma maneira. Então, acho que eu também tenho essa visão e realmente networking é uma coisa muito importante no nosso setor. Vamos falar um pouco dos desafios tecnológicos, porque em tecnologia tudo há problemas, há desafios que tem que solventar, resolver. Se você poderia falar de um desafio no seu trabalho, né, com tecnologia, com um projeto que você está muito orgulhoso de dar certo. Eu lembro de conversações com o Juan, falou um pouco sobre um projeto novo com machine learning, coisas muito interessantes. Quisiera que você falar um pouquinho disso, Juan, do desafio tecnológico que você está muito orgulhoso de dar certo. Sim, claro. Como eu citei no início, né, a Guidewell é uma empresa de health insurance aqui nos Estados Unidos, atendendo mais de 15 milhões de pessoas aí. Por incrível que pareça, aqui nos Estados Unidos existe muito processo manual dentro dos hospitais, o que causa, né, perder, né, os dados entre um processo e outro. E o que a gente fez lá no Florida Blue foi um aplicativo combinando machine learning e AI, que basicamente consegue ler, né, o prontuário do paciente e identificar algumas palavras-chave e mostrar o risco para as enfermeiras. Ou seja, um paciente que tem um medical record ali de 20, 30 páginas ou até 100 páginas às vezes, elas precisavam, antes desse aplicativo, ler todas as páginas para identificar essas palavras, para identificar o risco desse paciente. E a partir do momento que a gente aplicou essa tecnologia, ao invés dessas enfermeiras precisarem, né, ler todas essas páginas, elas podem simplesmente navegar e checar qual é o risco daquele paciente baseado em algumas palavras-chave. E isso realmente foi um divisor de água dentro do Florida Blue, para as enfermeiras, salvando muito tempo e no final também da história você está trabalhando ali com vidas, então eu me sinto muito orgulhoso de ter feito parte desse projeto e de ajudar também na produtividade das enfermeiras no final do dia. Que bom, que projeto tão bom. Fábio, as pessoas não sabem que animador 3D são desafios técnicos constantemente. A pessoa pensa que é algo criativo, né? Criativo é verdade, né? Mas tem muitos desafios técnicos na animação 3D. Você tem uma história, um desafio técnico que você está muito orgulhoso que dá certo? Sim. Quando eu comecei a trabalhar na Sony, eu estava morando em Los Angeles, a Sony estava em San Diego, eu me mudei para lá e lá é só motion capture. Então, quando a gente trabalha com animação, a gente faz a animação na mão. Pega o personagem, começa a pousar, faz todas as poses e tudo mais, mas motion capture é muito diferente. Então, é tudo baseado em movimentos da pessoa atuando, né, na vida real. E a tecnologia é bem diferente do que realmente animar na mão. E com isso vem desafios técnicos de conseguir fazer contatos. Por exemplo, eu tive que fazer uma cena que a pessoa estava assim, segurando a mão assim, e abria e tudo mais. E isso são coisas bem técnicas. Não necessariamente uma animação bonita ou super avançada, mas uma coisa difícil de se fazer, pelo que ela é. E eu acho que o meu nível de animação, depois que eu comecei a trabalhar na Sony, subiu muito, porque eu comecei a ver como os caras que estavam lá trabalhavam. E, por exemplo, o meu chefe, ele estava na Sony desde os primeiros jogos do PlayStation 2. E eu aprendi muita coisa com ele. Eu acho que eu realmente melhorei muito tanto em animação quanto em problemas técnicos no Maya. Que bom. Outro exemplo rápido é quando eu dei aula também. Aqui em São Paulo, eu dei aula para um curso técnico e
eu achava que eu era bom, mas quando você dá aula e você tem que ensinar outras pessoas a fazer alguma coisa, é aí que você realmente aprende a fazer isso bem feito. Então, isso foi um grande desafio para mim também. É um grande segredo. Para, para aprender, tem que ensinar. Aí, Lucas, outra coisa que as pessoas não sabem é que fazer desenho UX é resolver problemas. Tem Exato. muitos desafios todo o tempo. Não é fazer coisas para ser bonitas. É, é realmente resolver problemas visuais, de interação. Você tem um exemplo de um desafio da UX. Sim, sim. Cada coisa, cada nova. Porque a gente trabalha lá com um jogo que já existia, né? Ele era um jogo bem simples que eu peguei para trabalhar e não tinha nada no jogo. Então, o nosso desafio quando eu fui contratado foi: a gente tem esse jogo, a gente quer tornar ele social, a gente quer que as pessoas tenham amigos, que elas chamem outros amigos para jogar, que elas conversem dentro do jogo, que de uma forma que aumente o tempo que elas ficam com o produto, um dado que a gente chama de retenção. Então, eu e mais uma pessoa, a gente começou do começo, beleza, vamos pensar o que esse jogo precisa. E cada nova, a gente chama de feature, cada nova feature que a gente colocava no jogo era uma coisa que eu nunca tinha feito antes na vida. Então a gente ia, pesquisava o mercado, via como os outros jogos faziam, e viam como a gente podia implementar isso no nosso produto. E a gente foi do final de 2018 até o final de 2019, o jogo mudou completamente. Tipo, não tinha nada, igual você fala, só tinha mato quando eu cheguei aqui. E hoje em dia o jogo ele é um jogo ainda de HTML, um jogo de web, e a gente agora o nosso chefe, nosso CEO viu o potencial no projeto e ele quer transformar em aplicativo mobile. Então a gente pode chegar a ser o maior jogo da empresa. Então, tipo, eu estou bem focado agora. É algo que eu estou orgulhoso, mas eu vou ficar bem mais quando der certo. Então, vai ser para o futuro. Muito importante. A verdade, UX Design nos Estados Unidos, uma carreira que está crescendo muito rápido. Porque por a quantidade de devices que agora temos relógios, temos tablets, iPhone, computadores, VR, Alexa, todas elas requerem uma engenharia de desenho do usuário. exatamente. Tá. Agora temos uma pergunta de Rafael Campos, especificamente na natureza do games do Brasil, o cenário de games no Brasil. Só vou perguntar se você, o Fábio ou o Lucas querem falar um pouco o que está acontecendo em Brasil com games. Claro, posso começar? Pode. Então, o Brasil, o mercado de jogos, apesar de ter jogos que a gente vai bem antigos aqui, é um mercado que está engatinhando ainda. Você tem, por exemplo, no Rio de Janeiro, a maior empresa é a Gazeusa, que eu trabalho. A gente é focado em mobile, então é no mobile que está florescendo mais. Você onde jogos game as a service, jogos casuais, free to play é a área que está mais crescendo, mas você também tem outras empresas que estão trabalhando com jogos que a gente chama que são jogos premium, que você vê vendendo no console, ele tem um preço fixo que você compra, talvez tenha DLC, mas é um jogo mais tradicional com o que a gente está acostumado, que é um que é forte da indústria nos Estados Unidos. E você tem uma empresa chamada Keys, que fica no Rio Grande do Sul, fica em Porto Alegre, que é uma empresa bem grande. Eles têm jogos para PlayStation 4, Switch. Apesar deles fazerem mobile, eles estão entrando nesse mercado premium. Você tem em São Paulo, o maior estúdio do Brasil é a Wildlife, que era a antiga TFG. É uma empresa que é focada no mercado mobile, mas está expandindo. Foi, acho que ano passado, considerado o unicórnio, né, que é uma startup com bastante valor. Você tem bastante estúdio surgindo no Brasil. Eu fiz um levantamento em 2019
e eu detectei, não, desculpa, em 2018, e tinham 65 estúdios de jogos no Brasil. Esse número hoje em dia deve ser ainda maior, eu não sei dizer ao certo. Tem também o Cat Nigiri, a Carol conhece, inclusive eu descobri que é de um ex-aluno da Full Sail, um estúdio muito legal no Brasil, que faz jogos para console também, que inclusive eu gostaria muito de conhecer eles um dia, fora dos eventos e no estúdio. Mas é um mercado que está crescendo, sim, e a gente, quando aqui do Brasil, a gente tem a impressão de que videogame é um negócio que só se faz lá fora, que é rocket science, mas não, é uma realidade hoje em dia, está cada vez mais acessível e, e o Brasil, eu tenho a impressão de que na próxima década vai ser um dos maiores mercados, assim, questão Que de bom, empregos. que bom. Fábio, você quer dizer algo mais disso? Eu acho que eu posso complementar a resposta. A resposta do Lucas foi bem completa. Ele falou muitas coisas que eu falaria. Ahm, o que eu vejo na minha área, por exemplo, eu mexo com animação. Às vezes eu não faço animação para jogos, eu faço animação para comerciais ou para um filme. Então, essa área do 3D está muito junta, seja o que a gente esteja fazendo. E o Brasil tem um potencial muito grande em 3D, muito grande em arte. Só que, infelizmente, para jogos, todo esse potencial está sendo focado em comerciais. Propaganda é onde a massa tá do 3D. Então, o Brasil faz muito menos filmes e jogos do que propaganda. Mas as pessoas que trabalham aqui e fazem isso são muito talentosas. Tem muito artista bom aí. E eu acho que o mercado de games está começando a puxar essas pessoas talentosas e está começando a ter gente muito boa fazendo coisas muito boas. Mas ainda tá crescendo. Não é tão grande quanto Estados Unidos, não é tão grande quanto o Japão. Tem alguns países na Europa também. O Brasil está iniciando, mas não é pequeno. Tem boa empresa por aí. A Wildlife, por exemplo, que o Lucas comentou, eu tenho 3 amigos que trabalham lá e eles falam super bem da empresa. É muito bom trabalhar lá, bons benefícios e, e tem muitas empresas menores também, né? Que tem um time pequeno. Eu, por exemplo, gostaria de até começar a minha com o tempo, né? Quem sabe? Mas eu acho que realmente é uma coisa que para o futuro é bem promissora. Eu quero que É, fazer algo. Quer complementar, Lucas? não, é uma coisa que a questão, vou complementar uma coisa que o Fábio falou, é que muitos estúdios no Brasil, isso inclusive na parte de arte, estão fazendo outsourcing para outros estúdios lá fora. Então você tem, às vezes, assim, um estúdio está fazendo um jogo AAA, um blockbuster nos Estados Unidos, mas eles terceirizam parte da arte, da animação, para um estúdio menor aqui no Brasil. Então isso é outra parte do mercado. É verdade. Eu quero uma pergunta para a Juan, porque eu sei que você trabalhou em tecnologia em Brasil e agora trabalha em tecnologia nos Estados Unidos. Eu gostaria que você falara um pouco das diferenças de trabalhar no mercado tecnológico do Brasil e no mercado tecnológico dos Estados Unidos. Bom, eu acho que a diferença, né, é que pelo menos no setor de desenvolvimento, as grandes empresas estão aqui nos Estados Unidos, né? Tipo Google, Facebook. E eu acredito que pô, o Brasil está crescendo o mercado, como o Lucas citou, como o Fábio citou. Mas se você for comparar o número de oportunidades aqui nos Estados Unidos ainda é muito maior nesse setor. Então, eu acho que é um pouco mais fácil de ingressar, né, no mercado de tecnologia, tanto aqui nos Estados Unidos do que talvez no Brasil. Mas eu acho que isso está mudando um pouco também. Como o Lucas citou, muitas empresas daqui hoje contratando pessoas no Brasil, contratando pessoas em outros países, que também tem se tornado algo bem comum. As diferenças eu acho que são basicamente essas. Bom,
Ah, eu acho que todos os mercados têm a possibilidade de inovação com tecnologia. As ferramentas são as mesmas. Ah, ah, mas a criatividade ah, ah, pode estar em qualquer lugar. Eu acho que se você acha que o mercado está crescendo, eu acho que está crescendo. Eu trabalhei no Brasil, trabalhei na Latinoamérica, trabalhei nos Estados Unidos. As pessoas são criativas em todos os lados. Ah, se tem as ferramentas, nos anos 90, as ferramentas eram muito caras. Somente nos Estados Unidos podia fazer a inovação por acesso a ferramentas. Agora, as ferramentas ah, não são caras. Pode ter muita inovação no país da Latinoamérica. Eu tenho uma pergunta de Roberta. Eu vou tratar de... vou ler para vocês. Você que estão atenados, estão à frente das tendências tecnológicas, o que é possível esperar no mundo da educação relacionado à profissão de você? Se quem quer contestar, responder a pergunta da Roberta. Oh, ok, Fábio. No mundo da educação, eu não tenho, assim, eu acho que a minha área não combina muito com escolas, a não ser que com o tempo que eu dei aula no curso técnico, mas eu acho que em termos de games, hoje em dia os jogos são muito mais educativos do que antigamente. Então, antigamente os jogos, eles não tinham sentido, era uma coisa mais, vai lá, completa essa missão e você conseguiu acabar o jogo. Hoje em dia, os jogos têm um sentido por trás, uma coisa educativa, alguma maneira que eles podem ajudar o jogador, seja numa questão moral, seja numa deficiência. Tem muitos jogos que são feitos especificamente para isso. Esse é o meu jeito de ver como que os jogos ajudam na educação, tendo uma coisa educativa por trás dele. Tá. Sempre existiu meio que jogos educativos, né? Pessoas que tentam ensinar através de jogos, é um esforço que existe desde quando os jogos são populares e é um grande desafio, assim, você fazer um negócio que seja educativo e divertido ao mesmo tempo. Mas eu não consigo citar nenhum produto que faz isso muito bem, mas é uma tentativa que muitas pessoas estão fazendo. Durante o programa na Full Sail, eu participei de um estágio lá na Selic Games, que era um estúdio dentro da escola, e o objetivo era fazer jogos educativos. Então, eu acho que é um mercado que tem muitas pessoas tentando fazer alguma coisa muito legal. Eu ainda não vi nenhum produto que me surpreendeu nesse âmbito, mas com certeza vai surgir alguma coisa que vai mudar o mundo nesse aspecto no futuro. Você já tem jogos como Minecraft sendo usado para ensinar e tal, então acho que já está acontecendo agora. Você acha que para fazer gamificação na educação ou games para a educação você tem que saber de games ou tem que ser um educador? Acho que os dois. Acho que pode ser um esforço coletivo de um professor e um game designer. Acho que todo professor é um pouco game designer também, na questão de você forjar um desafio. Uma prova é um desafio, né? Então eu acho que tem que ter um pouco dos dois conhecimentos. E pode ser compartilhado pela mesma pessoa. Tá bom. Estamos chegando mais ou menos ao final da nossa conversa. Gostaria que fechar com as coisas interessantes que estão acontecendo na tecnologia agora. O que você vê na tecnologia que o deixa realmente empolgado com o futuro? Vou começar com você, Swan. Bom, eu acho que no webinar passado eu citei muito Machine Learning e AI. Eu acho que isso já é parte do nosso presente hoje, né? Uma das tecnologias que
me deixa realmente muito empolgado também é o blockchain. Eu acho que tem muita coisa legal para vir com a tecnologia do blockchain. Uh, tem vários projetos em teste já hoje em dia. Por exemplo, um dos projetos que eu posso citar, eu acho que o Walmart, na China, está testando uma tecnologia com blockchain que basicamente na prateleira do mercado você tem uma tag do produto e esse produto você consegue rastrear através do blockchain da onde ele veio e todas as etapas que ele passou. E eu acho que o blockchain realmente vai mudar a maneira que a gente usa, que a gente salva os dados e da maneira que a gente se conecta de forma geral, seja no setor financeiro, seja no setor de mudança de dados, para exchange de dados também. Blockchain. Love that. Ô Fábio, o que você vê na tecnologia que o deixa realmente empolgado para o futuro? Pensando em videogames, eu diria que o VR, hoje em dia, tá começando a ficar interessante, mas assim, não tá nada como a gente vê nos filmes, né? Tem aquele filme que chama Ready Player One, não sei se vocês já viram, que o cara coloca aqui, ele tá no mundo, assim, como se fosse a vida real, né? O VR ainda não chegou nisso, né, hoje em dia, mas eu diria que ele tá cada vez ficando mais avançado e, e eu fico empolgado, assim, se um dia, não sei quantos mil anos vai demorar para chegar no nível do Ready Player One, mas eu acho que isso é uma coisa que realmente deixa bastante animado, né, para poder jogar um videogame desse estilo. Eu tive uma reunião hoje em VR para mostrar um software de visualização de data. Muito interessante, a primeira reunião em VR. Mas como você está descrevendo, o mundo da multiverse, algo muito... eu acho que é possível, mas nós estamos lá Eu acho que é ainda. possível, mas ainda vai demorar um bom tempo. Ainda vai demorar. Ô Lucas, o que você vê na tecnologia que o deixa realmente empolgado como futuro? O que mais me empolga hoje em dia é o stream de jogos. Essa tecnologia que a gente está vendo surgir com o Stadia da Google e recentemente agora com o xCloud da Microsoft. Eu acho que isso vai de fato tornar jogos muito mais acessíveis quando a gente tiver uma internet boa para todo mundo conseguir fazer stream de jogos. Mas o sonho do Netflix de jogos vai chegar, vai ser o futuro. E isso me empolga porque vai tornar videogames do âmbito AAA, que são jogos blockbusters, muito mais acessíveis. Então, hoje em dia, videogames são muito mais acessíveis, mas as pessoas jogam mais jogos casuais de celular. Eu quero ver o dia que não vai precisar de um console para jogar um jogo do tamanho do Assassin's Creed. Eu estou muito empolgado para ver pessoas que não se interessam em comprar consoles tendo acesso a esse tipo de jogo e quão maiores esses jogos vão ser também no futuro. Então, eu acho que stream de jogos vai ser uma coisa que vai mudar, sim, o mercado. Nós falamos o martes passado no evento da Tech Tuesday, tinha o game designer da Epic e também da Blizzard e outro como Ghost Punch Games, que é uma agência que trabalha para muito AAA. E falamos da mesma pergunta da streaming, da gaming. Ele está muito empolgado também, mas também dizendo que eu acho que vai muito mais tempo que a pessoa acha para o problema de infraestrutura para isso, mas é empolgado muito para eles também. Tá, então, muito obrigado para vocês, Fábio, Lucas e Juan, por tirar um tempo da sua vida muito ocupada para compartilhar com suas experiências conosco. Em breve anunciaremos mais episódios de Brazilians in Tech. Muito obrigado na galera. Muito obrigado, Caro, pela oportunidade de fazer este evento.
Eu que agradeço muito você, Luiz, por fazer o evento e fazer em português. Agradeço o Lucas, o Fábio, o Juan. É muito legal poder participar dessa jornada de vocês e acompanhar o que vocês estão fazendo. E esses meninos têm ajudado muito a gente a contar o que a Fuseio faz, através do trabalho deles, ajudando a gente a consolidar parcerias com empresas. Fico muito feliz da gente poder construir essa história. E mês que vem tem mais brasileiros em tecnologia. Muito obrigada. Vamos, we're gonna wait for people to leave.